Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó vinde depressa do seio da Virgem, beleza dos céus. O mundo admire um tal nascimento, é digno de Deus. Não germe de homem, mas sopro divino no seio gerou. O Verbo de Deus se fez nossa carne, o ventre deu flor. A vida já cresce no seio da Virgem que guarda a pureza. Deus mora em seu templo e brilha a virtude em toda a grandeza. Que venha o herói, que é homem e é Deus do quarto nupcial, correr glorioso seu nobre caminho, a trilha real. Igual a Deus Pai, reveste dos homens a carne e a fraqueza, e desta maneira nos dá a virtude de Deus fortaleza. Já brilha o presépio e um novo esplendor a noite nos traz. Que fujam as trevas, a fé resplandeça e reine a paz. A vós, Rei piedoso, e ao Pai que nos ama, a glória convém. Com vosso Espírito reinais sobre o mundo nos séculos. Amém. Como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm puro coração. O sofrimento do justo. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm puro coração. Mas por pouco os meus pés não resvalaram e quase escorregaram os meus passos. Cheguei a ter inveja dos malvados, ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento. Seus corpos são robustos e sadios. Não sofrem a dureza do trabalho, nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho seu colar, da violência uma veste que os envolve. Transpira a maldade de seu corpo, transbordam falsidade suas mentes. Zombam do bem e elogiam o que é mal, exaltam com orgulho a opressão. Investe sua boca contra o céu e sua língua envenena toda a terra. Por isso, vai meu povo procurá-los e beber com avidez nas suas fontes. Eles dizem, por acaso Deus entende e o Altíssimo conhece alguma coisa? Olhai bem, pois são assim os pecadores, que tranquilos amontoam suas riquezas. Será em vão que guardei puro o coração e lavei na inocência minhas mãos, porque sou chicoteado todo o tempo e recebo meus castigos cada dia. Se eu pensasse, vou fazer igual a eles, trairia a geração dos vossos filhos. Pus-me então a refletir sobre este enigma, mas pareceu-me uma tarefa bem difícil. Até que um dia, penetrando esse mistério, compreendi qual é a sorte que os espera, pois colocais os pecadores num declive e vós mesmo os empurrais para a desgraça. No instante, eles caíram na ruína, acabaram e morreram de terror. Como um sonho ao despertar, ó Senhor Deus, ao levantar-vos, desprezais a sua imagem. Quando então se revoltava o meu espírito e dentro de mim o coração se atormentava, eu, estulto, não podia compreender. Perante vós me comportei como um animal. Mas agora eu estarei sempre convosco, porque vós me segurastes pela mão. Vosso conselho vai guiar-me e conduzir-me para levar-me finalmente à vossa glória. Para mim, o que há no céu fora de vós? Se estou convosco, nada mais me atrai na terra.
Mesmo que o corpo e o coração se vão gastando, Deus é o apoio e o fundamento da minha alma, é minha parte e minha herança para sempre. Eis que haverão de perecer os que vos deixam, exterminais os que sem vós se prostituem, mas para mim só há um bem. É estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor e anunciar todas as vossas maravilhas junto às portas da cidade de Sião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Haverão de perecer os que vos deixam. Para mim só há um bem, é estar com Deus. Venha a nós o vosso amor e compaixão. O Salvador que prometestes, ó Senhor. Do livro do profeta Isaías. Ouvi-me, vós que seguis a justiça e que buscais o Senhor. Considerai a pedra de que fostes cortados e o poço d'água de onde fostes hauridos. Considerai Abraão, vosso pai, e Sara, que vos deu a luz. Ele não tinha filhos quando o chamei. Eu o abençoei e lhe multipliquei a descendência. O Senhor consola Sião pela dor de todas as ruínas. Transforma num Éden o que ficou deserto, e o que era solidão tornou-se um jardim do Senhor. Nela se encontrará de novo prazer e alegria, ação de graças e voz de louvor. Presta atenção, povo meu, nações, ouvi-me, de mim sairá a lei, eu estabelecerei a minha norma como luz dos povos. Minha justiça está próxima, está para chegar a minha salvação. Julgarei os povos com a força do braço. Em mim esperam os países distantes. Eles se deixarão guiar pelo meu braço. Levantai os olhos para o céu e olhai a terra embaixo. Os céus desfazem-se como fumaça e a terra desgasta-se como roupa. Os seus habitantes do mesmo modo desaparecem. Mas minha salvação é para sempre, minha justiça não falhará. Ouvi-me, vós que conheceis o que é justo. Povo que tens no coração a minha lei, não temais infâmias dos homens, nem vos assenteis com suas maldições. Pois como o verme rói o pano, assim o verme os roerá, e como a traça devora a lã, assim os haverá de devorar. Minha justiça, porém, é para sempre, e minha salvação para todas as gerações. Braço do Senhor, levanta-te, levanta-te, descarrega toda a tua força, levanta-te como nos primeiros tempos, no começo dos séculos. Acaso não foi este braço que bateu Raabe e feriu o dragão? Não foste tu que secastes o mar, as águas do enorme abismo, e fizeste da profundeza do mar o caminho para a passagem dos libertados? Os que foram salvos pelo Senhor voltarão e virão a Sião entoando louvores. Uma alegria perene cobrirá suas cabeças. Eles se sentirão cheios de prazer e de alegria. A dor e o sofrimento desaparecerão. Atende, ó meu povo, escuta, ó minha gente, o meu justo está bem perto, o Salvador está chegando. E agora voltarão os libertos do Senhor e virão para Sião entre cantos de louvor. O meu justo está bem perto, o Salvador está chegando. Do Tratado contra a Heresia de Noeto, de Santo Hipólito, presbítero, século III.
Manifestação do mistério escondido. Único é o Deus que conhecemos, irmãos, e não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura. Devemos, pois, saber o que ela anuncia e compreender o que ensina. Creiamos no Pai como Ele quer ser acreditado. Glorifiquemos o Filho como Ele quer ser glorificado. E recebamos o Espírito Santo como Ele quer se dar a nós. Consideremos tudo isso não segundo o nosso próprio arbítrio e interpretação pessoal, nem fazendo violência aos dons de Deus, mas como Ele próprio nos ensinou pelas Santas Escrituras. Quando só existia Deus e não havia ainda nada que existisse com Ele, decidiu criar o mundo. Criou por seu pensamento, sua vontade, sua palavra, e o mundo começou a existir como Ele quis e realizou. Basta-nos apenas saber que nada coexistia com Deus. Não havia nada além dele, só Ele existia e era perfeito em tudo. Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho. Tudo estava nele e ele era tudo. E quando quis e como quis, no tempo que havia estabelecido, manifestou o seu Verbo, por quem fez todas as coisas. Deus possuía o Verbo em si mesmo, e o Verbo era imperceptível para o mundo criado. Mas, fazendo ouvir sua voz, Deus tornou-o perceptível, gerando-o como luz da luz. Enviou como Senhor da criação aquele que é sua própria inteligência. E este Verbo, que no princípio era visível apenas para Deus e invisível para o mundo, tornou-se visível para que o mundo, vendo-o manifestar-se, pudesse ser salvo. O Verbo é verdadeiramente a inteligência de Deus, que ao entrar no mundo se manifestou como o servo de Deus. Tudo foi feito por Ele, mas Ele procede unicamente do Pai. Foi Ele quem deu a lei e os profetas. E ao fazê-lo impulsionou os profetas a falarem sob a moção do Espírito Santo, para que, recebendo a força da inspiração do Pai, anunciassem o seu desígnio e sua vontade. O Verbo, portanto, se tornou visível, como diz São João. Este repete em síntese o que os profetas haviam dito, demonstrando que aquele era o Verbo por quem tinham sido criadas todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada se fez. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, os seus, porém, não o acolheram. Nascerá para nós um menino, e Deus forte será o seu nome. Vai sentar-se e reinar para sempre, sobre o trono real de Davi, e terá o poder sobre os ombros. A vida estava na palavra, e a vida era a luz da humanidade.
Vai sentar-se e reinar para sempre sobre o trono real de Davi e terá o poder sobre os ombros. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.